Vamos lá agora falar de política, é isso mesmo, um assunto importante, serve para a nossa vida. Sobre o Tocantins, governos incompletos. O Tocantins parece que tem uma maldição do Palácio Araguaia. Rapaz, o povo não termina mandato, não. Vamos acompanhar um pouquinho essa matéria? O que acontece no estado do Tocantins pode sim ser chamado de sina de governos incompletos e já dura 16 anos, a metade do tempo de existência do estado mais jovem do país, criado em 1988. A última vez que um governador eleito pelo povo em eleições gerais terminou o mandato foi entre 2003 e 2006, na primeira gestão de Marcelo Miranda do MDB. Desde 2006, o estado vive num cenário de instabilidade política. São renúncias, cassações e governos provisórios. A primeira renúncia ao cargo de governador aconteceu em abril de 1998, quando o então governador Siqueira Campos renunciou ao cargo para disputar a reeleição. O governo ficou sob o comando do então vice Raimundo Boi. No pleito seguinte, em 2002, Marcelo Miranda foi eleito para sua primeira gestão, sendo o último governador a ter concluído o mandato. Reeleito em 2006, ele foi cassado em 2009. Na época, Carlos Henrique Gaguin era o presidente da Assembleia Legislativa e assumiu interinamente o governo para depois ser eleito indiretamente, votado pelos deputados, em 9 de setembro de 2009, perdendo a eleição seguinte para Siqueira Campos. Em 4 de abril de 2014, Siqueira renunciou pela segunda vez ao mandato de governador. O então vice, João Oliveira, já havia renunciado dias antes e o estado ficou sob o comando interino do presidente da Assembleia Legislativa, Sandoval Cardoso. A gestão dele durou até dezembro de 2014, quando perdeu a reeleição para Marcelo Miranda, que voltava ao Palácio Araguaia pela terceira vez, mas seu mandato foi cassado novamente em abril de 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Assembleia assumiu interinamente o comando do Palácio Araguaia. Era Mauro Carlesse, eleito e reeleito em 2018 nas eleições suplementar e gerais. O mais recente capítulo dessa história inclui o afastamento de Carlesse, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, por suspeitas de corrupção, que culminou com a renúncia da última sexta-feira. O vice Vanderlei Barbosa, sem partido, assumiu o governo definitivamente para concluir o mandato do seu ex-aliado até o dia 31 de dezembro de 2022. Vanderlei passa a ser o 8º político a ocupar o cargo de governador ao longo da história do Tocantins, que é o único estado do Brasil com esse histórico político nas últimas 2 décadas. A regra é clara. Uma população que não vota com consciência elege políticos sem consciência. Se você é consciente dos seus atos, e quando eu digo consciente, é a sua liberdade. Se você quer vender o voto, é crime, é errado. Mas pelo menos você está consciente disso. Se você presta atenção em quem você está votando, você pode até se decepcionar, mas você estava consciente na hora do voto. A consciência eleitoral é a liberdade do cidadão de ter a livre escolha. Você está votando com consciência? Essa é a pergunta. E a resposta só você pode dar. Quem é que pode julgar alguém? Cada um é dono do seu próprio nariz. Ocorre que nas eleições tem um fator que precisa ser valorizado. As suas escolhas não são apenas para você. Quando você realmente escolhe um político, você acaba escolhendo para você e para as outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, não estou falando do seu vizinho ou de uma pessoa que mora fora do bairro que você nem conhece. Não. Estou falando que as suas escolhas têm a ver com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe. São os políticos que vão cuidar da administração pública. E um dos maiores presentes que a democracia nos dá é o direito à escolha, é poder votar.
E aí, algumas pessoas, como forma de protesto, talvez pensando ser inteligente, que não é, resolvem não votar, resolvem não prestar atenção em quem vai votar, resolvem não ter consciência política. Porque até o cara que erradamente, criminosamente vende o voto, tem mais consciência do que aquele que deixa para escolher o político no meio do lixo no chão, pegando um santinho para votar em alguém. Até o cara que vende o voto tem mais consciência, porque ele sabe que está errado, mas pelo menos está fazendo consciente. Agora, quem deixa de votar, quem não participa, e só fica apontando o dedo, reclamando, não faz nada, meu amigo, esse país só vai melhorar com a sua ajuda. Então, levanta essa bunda da cadeira, presta atenção em quem você vai votar, porque a minha vida e da minha família depende do seu voto também. Então, ajuda nós lá em casa, porque todos nós precisamos ajudar uns aos outros, com consciência, com responsabilidade e se preocupando um pouco mais com a política do nosso país. Escolha o que você quer, porque é isso que vai acontecer. As suas escolhas têm consequência.